Um feliz sábado, gente, para todos vocês, gente. E vamos aí a mais um sábado de hoje, né, gente? Então, vamos hoje aprender como tudo se iniciou, né, gente? A gente sempre fala do amor de Deus, que Deus é muito bom, que Deus é maravilhoso. Mas vamos aprender um pouquinho mais de como foi feita essa criação deste mundo, né? Então, como tudo começou, né? Então a gente vai ler em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, tá, gente? A gente vai ler do 1 ao 23. Tá? Então, seguinte, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e não havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Quando ele fala luz e as trevas, gente, é no sentido do dia e da noite, tá? Então Deus criou a terra e ela era vazia e sem forma, né? Então Deus deu a forma e ele fez a separação do dia e da noite, que é da luz e das trevas, tá? Aí é o seguinte. 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas a chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Essa separação entre águas e águas, gente, é a separação do mar e do rio. Tá? A gente sabe que o mar é o que? Salgado e o rio é doce, tá? E fez Deus a separação, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E ele também, gente, fez a separação da água que estava sobre a expansão, que significa sobre a terra, e a água que estava abaixo da terra. A gente sabe que embaixo da terra existe uma camada de água doce, né? E em cima da terra, que é o mar. E chamou Deus a expansão do céu. Cadê? É isso mesmo. 8. E chamou Deus a expansão do céu. E foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num lugar, e as separou em porções secas. E assim foi. Ou seja, existe a separação da água e da porção seca, que seria a terra. Tá certo? E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntar-se das águas, a chamou de mares. E viu Deus que era bom. Não é bom, é maravilhoso. Tudo que Deus faz é muito perfeito, né, gente? Então veja que o mar não ultrapassa a terra e a terra não ultrapassa o mar. E a gente tem os dois, que é muito perfeito, né? 11. E disse Deus: produziu a terra ervas verdes e ervas que semente da árvore frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então Deus criou os arbustos, que são, ele fala aqui que são ervas, né? Ele chama de ervas. Então existem os arbustos que não criam frutas e existem as árvores que dão fruto do nosso alimento, né? Que é para o nosso alimento, tá? E existem as ervas também que são comestíveis, tá, gente? Mas Deus fez a separação das que davam o fruto e das que davam as flores, né? Que a gente não... Hoje a gente sabe que tem gente também que come flor. Também está se comendo flor no mundo, né? Mas Deus fez a separação. 12. E a terra produziu ervas e ervas, dando sementes conforme as suas espécies, e as árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então cada árvore tinha uma espécie, né? Num caso, uma era maçã, outra era uma pera, outra era uma uva, eu acho que é uveira, não sei, né? Mas uva.
e a goiaba, e a laranja, o limão, né? Então tudo isso Deus criou e separou para o nosso alimento. 13. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Então no terceiro dia, tá, gente? Então veja, no primeiro dia Deus criou a terra, né? A luz e o sol. E aí vem o segundo dia que Deus criou os mares de águas doces e águas salgadas, tá? Né? O terceiro dia ele criou as frutas, né? E agora, aí veja, e no terceiro dia disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, haja separação entre o dia e a noite, e haja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então Deus também criou os dias e os anos, né? 15. E seja para luminares na expansão dos céus, para luminares a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminares maior para o governo do dia e o luminar menor para o governo da noite, e fez as estrelas. Então no terceiro dia Deus fez a separação dos luminares, né, gente? Do tamanho assim do dia e da noite, né? E 17, tá? E ele também criou as estrelas, foi no terceiro dia. E no versículo 17, tá, gente, agora? E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia e o dia. O quarto dia, Deus disse, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da terra. Então, no quarto dia, Deus criou todos os animais que ficarão dentro das águas vivos e os que voarão no céu. E Deus criou as grandes baleias e todas as espécies de alma vivente que as águas abundantemente produziriam conforme as suas espécies, e todas as aves conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Número 22. E Deus o abençoou, dizendo, purificai e multiplicai-vos, e enchei-vos as águas dos mares, e as águas se multiplicaram na terra, e as aves se multiplicaram na terra. Então, no quarto dia, isso mesmo, no quarto dia Deus criou todos os peixes e todos os seres aquáticos e criou todas as aves, gente, no quarto dia, né? No versículo 23 ele diz, e foi a tarde e a manhã o quinto dia. A gente ia ler até o dia 23, mas vamos prosseguir, gente, né? Tá tão bom, vamos continuar aprendendo o que ele fez, né? No quinto dia, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, galo e répteis e bestas feras da terra, conforme as suas espécies. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme as suas espécies, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu que era bom. Então, gente, no sexto dia, Deus criou os animais. Quando ele fala em bestas feras, eu acredito que seriam os animais selvagens, tá, gente? Então, os animais selvagens seriam as bestas feras. E ele criou os bois, as vacas, os bodes, né? Então, quando ele fala gado, seria nessa expansão dessas espécies de animais. Então foi criado no sexto dia. Cadê? É isso mesmo, no sexto dia. Aí, veja só, no sexto dia Deus também criou o homem.
né, gente? Então, no sexto dia, e disse Deus, faça o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes dos mares, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e imagem de Deus criou, chamando de fêmea, e os criou. Então, no sexto dia, Deus também, além de criar os animais, Deus criou o homem à sua imagem. E ele criou a mulher a partir da imagem do homem, né, gente? Então, é muito assim, Deus pensou em tudo, né, gente? Ele pensou nos animais, nas árvores, nas plantas, na água. Então, Deus é tão maravilhoso que ele pensou em tudo, 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 tá? Eu vou parar por aqui no sexto dia, tá, gente? Senão vai ficar um vídeo muito, muito longo, tá? E no próximo a gente vai continuar, tá, gente? Eu vou anotar aqui que eu até passei um pouquinho do que eu tinha estudado. Eu tinha estudado até um e eu decidi fazer até um pouquinho mais com vocês, tá? Então a gente vai parar no versículo 27, tá? No 27 não, 28, tá, gente? Né? Isso mesmo, a gente vai parar no versículo 28. E no próximo sábado a gente continua aí aprendendo toda a criação de Deus como foi feita, tá, gente? Para que a gente possa entender um assunto que eu quero conversar com vocês. Para que a gente entenda esse assunto, a gente precisa saber como é que foi feito toda essa criação do mundo, né, gente? Então a gente já chegou até o sexto dia e a gente viu tudo que Deus já tinha criado, que foi o quê? Muita coisa, né? Deus trabalhou bastante, não foi, nesses 6 dias que ele passou. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu espero que vocês aguardem o próximo, tá, gente? Então, o próximo sábado vai ter a continuação, tá? Um feliz sábado para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê muita misericórdia a todos nós, tá, gente? Porque eu também preciso, que eu sou filha de Deus, tá? E até o próximo sábado. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau!